live de hoje, nós meditaremos no Evangelho de Lucas, o médico amado. No capítulo 21 do Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus Cristo, ele disse assim: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia para as nações, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo, porque os poderes do céu serão abalados. O Senhor Jesus Cristo, ele, neste texto, nesta passagem, ele está alertando a sua igreja, os seus discípulos, os seus seguidores, está alertando a todos os que queiram lhe dar crédito a respeito do seu retorno pessoal, glorioso e triunfante. Tudo tem início, meio e fim. Esta criação foi feita por Deus, mas ela chegará ao seu final. Quando Jesus Cristo veio, segundo a Bíblia Sagrada, ele inaugurou os últimos tempos. Nós estamos nos últimos tempos. E haverá o momento derradeiro, quando Cristo voltará, não mais como homem na qualidade de pregador para dar a vida como ele fez. Ele virá, o Deus homem virá na qualidade de juiz de toda a humanidade. É por isso que nós pregamos o Evangelho, para que você agora o conheça como seu Senhor e Salvador, porque quando ele retornar com poder e grande glória, será na condição de juiz para julgar a toda a humanidade. E ele nos ensinou a respeito dos sinais que acontecerão, que precederão o seu retorno. Quando tais sinais estiverem ocorrendo, então os que lhe dão crédito, os que dão crédito à sua palavra e às suas profecias, não ficarão como toda a humanidade ficará, aterrorizada. Não ficará porque os fiéis não ficarão porque estarão advertidos por Cristo, porque creem nas Escrituras Sagradas. E Jesus está dizendo assim: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Quando isso acontecerá? Bem, no versículo anterior, Lucas capítulo 21, verso 24, ele disse que Jerusalém será pisada pelos gentios até que os tempos destes se completem. Quando os tempos dos gentios se completarão? Quando todos eles, os gentios, as gentes, os povos, as nações, a humanidade, o mundo, for evangelizado. Jesus disse: e este evangelho do reino será pregado pelo mundo inteiro, para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Sim, quando os tempos destes, dos gentios, se completarem, quando o evangelho tiver sido pregado a toda a humanidade, a todo mundo, então virá o fim. Quando a evangelização mundial estiver completada segundo o plano soberano e o propósito divino, que são absolutamente irrefutáveis e irreversíveis. Então haverá, disse Jesus, sinais onde? No sol. Haverá sinais onde? Na lua. Haverá sinais onde? Nas estrelas. Quais serão esses sinais? Nós não sabemos, mas da terra veremos modificações nas estrelas, veremos modificações no sol, a estrela próxima que podemos ver com os nossos próprios olhos. A lua, o satélite da terra, nós veremos esses sinais, eles serão perceptíveis, e eu posso imaginar que quando esses sinais ocorrerem, a humanidade, as nações, elas exigirão dos governantes explicações.
e os cientistas, as agências espaciais, com seus poderosos e tecnológicos e sofisticados telescópios, eles então explicarão o que está acontecendo. Esses sinais, fumaça, sinal de fogo, aqueles sinais estão sinalizando o quê? No Sol, na Lua e nas estrelas. Quando esses sinais forem explicados, então, sabe o que haverá na Terra? Haverá sinais no Sol, na Lua e nas estrelas. E na Terra, o que haverá? Haverá angústia para as nações. As nações, os povos, a humanidade ficará profundamente angustiada. Sabe por quê? Porque ela ficará perplexa, disse Jesus, perplexas com o bramido do mar e das ondas. Sabemos que o Sol e a Lua, eles têm grande influência sobre a Terra, sobre as marés, sobre os oceanos. Sabemos que é impossível haver vida na Terra se não fosse o Sol, a Lua. Portanto, a influência é determinadora, é impactante. É impossível ocorrer problemas no Sol, na Lua e nas estrelas sem que a Terra, a vida, o planeta deixem de ser afetados. Por exemplo, sem a luz do Sol, não há fotossíntese. Então, nós não teremos oxigênio para respirar. Esta troca de gás carbônico com oxigênio que é feito pelas plantas não acontecerá. O aquecimento da Terra, enfim, sem o Sol, problemas do Sol, na Lua e nas estrelas deixarão as nações angustiadas e absolutamente perplexas, porque verão o mar revoltado, os oceanos revoltados, o bramido, o furor dos oceanos e das marés. E Jesus disse que os homens, as nações angustiadas e perplexas, os homens desmaiarão de terror. Nós sabemos que fortes, elevadas emoções, elas provocam desmaios, colapsos, as pessoas apagam. Pois bem, terror. Você já viu um filme de terror? Já viu pessoas aterrorizadas, amedrontadas, em pânico com o terror? Pois é, quando as agências espaciais explicarem, olha o que está acontecendo no Sol, na Lua e nas estrelas, é isso. E as consequências para o planeta Terra, para a humanidade e para a vida serão catastróficas. Será o fim do planeta Terra, será o fim da humanidade, o fim de toda espécie de vida. Só há vida no planeta Terra. É o que nós sabemos até os dias de hoje, pois haverá a extinção total e absoluta da vida por conta do que está acontecendo no Sol, na Lua e nas estrelas. E os homens ficarão aterrorizados com essas notícias, sabendo que as consequências inevitáveis, elas já estarão se aproximando e será o fim. E Jesus disse: os homens desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão inevitavelmente. Não será uma expectativa infundada, não será um pânico, um terror doentio, mórbido, sem fundamento, sem sentido, equivocado, não. A expectativa será de finalização, extinção da humanidade, da vida e do planeta. Por quê? Porque desmaiarão de terror pela expectativa das coisas que acontecerão com o mundo. Sabe por quê? Porque os poderes do céu serão abalados. Os poderes são os astros, o Sol, a Lua, as estrelas, as galáxias. Haverá uma convulsão cósmica. Esta criação, ela entrará em colapso. Por quê? Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, estará retornando com poder e grande glória. Sim, a Bíblia diz que a terra se derrete como cera na presença de Deus.
o poder, a grandeza, a santidade de Deus são tais que a criação não suporta a presença e o poder do Criador, como a cera não consegue suportar o calor, o fogo, e ela derrete. Jesus Cristo voltará. Ele subiu aos céus após dar a sua vida na cruz do Calvário e ressuscitar dentre os mortos. Ele veio para nos salvar. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, nós, cada um de nós. Ele veio nos encontrar, nos buscar. Ele veio nos chamar, nos convocar ao arrependimento. Deus amou o mundo, a humanidade, com tal intensidade que Ele deu o seu Filho. Para quê? Para que todo o que nele crê, todo o que deposita toda a sua fé, não em si, no que é e no que faz, mas em Cristo, não pereça. Porque o fim de quem é incrédulo, de quem descrê, de quem não dá crédito a Jesus Cristo, é o perecimento. Mas todo aquele que crê tenha a vida eterna, e Ele voltará. Ele veio como Salvador. Ele veio para pagar pelos nossos pecados. Ele veio para entregar-se por nós, para que a justiça de Deus fosse satisfeita, porque o mal não ficaria impune. E Deus puniu toda a maldade humana, todo o pecado humano no seu próprio Filho, na cruz do Calvário. Mas Ele ressuscitou, Ele subiu aos céus, Ele está agora à destra da majestade nas alturas, e Ele prometeu voltar com poder e grande glória. E estes serão os sinais que precederão o seu retorno. E ao nos ensinar isso, nós, igreja, povo de Deus, quem dá crédito, não desmaiará de terror, não será tomado da angústia, da perplexidade, porque entenderá, previamente avisado, porque dá crédito às Escrituras e às profecias do Senhor Jesus. Ele está voltando com poder e grande glória. Assim, nós estamos pregando o Evangelho, para que você saiba que Deus não deixa o pecado impune. Ele os puniu em Cristo. Mas se você estiver em Cristo, você estará naquele que é o Salvador, naquele que é a salvação. Assim, arrependa-se dos seus pecados, volte-se para Deus, largue a idolatria, largue a feitiçaria, largue as ideologias que promovem o ateísmo, as ideologias anticristo, que jogam a humanidade contra Deus, contra Cristo, que estão pregando a inversão dos valores, chamando de certo o que Deus diz que é errado, chamando de errado o que Deus diz que é certo. A humanidade está negando Deus, os valores do Criador, de costas para Deus, e Deus já deu evidências de que Ele, derradeiro e finalisticamente, Ele julgará a humanidade. Quando Ele mandou o dilúvio, foi um aviso para a humanidade toda. Todas as culturas têm tradições, têm relatos do dilúvio que impressionou e impactou a humanidade pós-dilúvio. Sabem que isso acontecerá. Sodoma e Gomorra, duas cidades imorais, duas cidades moralmente degradadas e corrompidas, foram destruídas. São avisos. Um dia a humanidade, a criação, ela será julgada por Deus, e o universo passará pelo fogo de Deus. E, de fato, Deus fará um novo céu e uma nova terra. Não será o fim da vida, será o começo de uma nova vida para quem estiver em Cristo. Assim, confie em Jesus, dê crédito à sua palavra. Estaremos aqui pregando o Evangelho, porque Deus te ama. Este programa, este ministério na internet existe para alcançar seu coração, para você saber que Jesus Cristo salva. Nele há 100% de esperança de vida eterna. Eu oro para que Ele te abençoe rica e abundantemente.